Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bom dia! Hoje vamos falar um pouco mais sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um marco muito importante na história da humanidade, e um dos principais motivos para esse conflito ter acontecido foi a ampla rivalidade entre as nações europeias. O neocolonialismo na África foi o ciclo imperialista que levou os países europeus a ocuparem a África e a Ásia, transformando esses territórios em suas colônias. Com os interesses das potências europeias pela África, aconteceu a Conferência de Berlim, que foi o ato que delimitou as regras e acordos durante essas ocupações. A ocupação desses continentes aconteceu durante o processo de desenvolvimento das fábricas vivenciados pela Europa logo após a Segunda Revolução Industrial, vivenciando transformações profundas, possibilitadas pelo grande desenvolvimento tecnológico do período. Novas fontes de energias passaram a ser utilizadas como energia elétrica e o uso do petróleo para a produção de combustível para os motores a combustão. Como resultado, a África, a Ásia e a Oceania se tornaram alvos de países europeus desejosos em implantar um sistema de exploração econômica intensa nessas regiões. A unificação alemã foi o processo de unificação territorial que levou ao surgimento da Alemanha como Estado-nação, que aconteceu entre 1828 e 1888, ocorrendo sob resistência das nações europeias que temiam a formação de uma grande potência com poderes o suficiente para ditar a economia europeia. A principal motivação da unificação alemã foi o fortalecimento do exército, modernizado sob a liderança do general von Moltke. O exército alemão se beneficiou com a aliança da alta burguesia e da aristocracia da Prússia, que controlavam o exército. A política de Otto von Bismarck ajudou muito a conquistar a unificação da Alemanha, pois ele fortaleceu o reino da Prússia e enfraqueceu os austríacos e franceses. Essa mudança na balança de poder foi muito essencial para a unificação de território, que somente foi possível após a vitória das três grandes guerras conduzidas pelos prussianos: a Guerra dos Ducados, de 1864, a Guerra Austro-Prussiana, de 1867 e a Guerra Franco-Prussiana, de 1870 a 1871. A Guerra Franco-Prussiana foi um conflito da França contra a Alemanha que ocorreu de 1870 a 1871, onde a vitória foi alemã. No Reino da Prússia, o primeiro-ministro Otto von Bismarck queria unificar os estados germânicos do Norte e do Sul. Sabia que poderia contar com o apoio dos estados do Sul se a guerra fosse contra a França. Deste modo, procurou um motivo para que a França declarasse guerra ao Reino da Prússia. Para conseguir essa atitude, os prussianos tentaram interferir na sucessão do trono espanhol. Guilherme I tinha interesse em colocar no trono espanhol Leopoldo Hohenzollern, o que desagradava ao Napoleão III, por representar um avanço da influência prussiana na Europa Ocidental. Com a ameaça de Napoleão III iniciar uma guerra, a tentativa de Leopoldo ser o novo rei não foi adiante. Porém, Otto von Bismarck realizou uma manobra para a França declarar a guerra prussiana, no chamado Despatio de Ems.
Bismarck modificou uma carta de Guilherme I que foi publicada na imprensa, fazendo a mensagem soar como um insulto a Napoleão III, que declarou a guerra prussiana. A França, como método de defesa, desenvolveu o nacionalismo e o revanchismo contra os alemães. Já no Império Alemão, a guerra ajudaria na expansão do território prussiano e serviria de estímulo à unificação dos estados germânicos do Sul, que ainda não haviam aderido à Confederação Alemã do Norte. Com o fim da guerra, foi estabelecido o Tratado de Frankfurt. Ele estipulava aos franceses o pagamento de indenização aos prussianos e o domínio dos territórios da... O pan-eslavismo foi um movimento político e sociocultural do século XIX, estipulado pela Rússia, que buscava a união de todos os povos eslavos, aproveitando-se da fragmentação do Império Otomano, incluindo os que estão sob domínio do Império Austro-Húngaro. Política de alianças. A política de alianças são uma série de acordos diplomáticos realizados pelas nações europeias que juntaram as disputas econômicas entre as nações. Em 1885, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália formaram a Tríplice Aliança. Segundo esse acordo, se um dos países envolvidos declarasse guerra, os outros teriam que se comprometer em permanecerem neutros. Em 1904, a Entente Cordial fez o seu primeiro acordo entre Inglaterra e França. Nesse acordo dizia que a Inglaterra tinha liberdade total de exploração econômica na região do Egito e a França tinha seus interesses garantidos na região de Marrocos. A Alemanha não reconheceu esses acordos e estabeleceu resistência à dominação francesa em Marrocos. E durante os anos de 1905 a 1911, ocorreram pequenos conflitos na região de Agadir e Tanger. No continente asiático, a França e a Inglaterra disputavam o controle de posições nas regiões da atual Tailândia, mas ao mesmo tempo, os britânicos e russos estavam tendo problemas de acordo com seus interesses nas regiões da Ásia Central, Oriente Médio e Tibete. Em 1907, a França conseguiu equilibrar os conflitos entre russos e britânicos. O acordo entre essas nações possibilitou a Tríplice Entente, Rússia, Inglaterra e França. Esse acordo estabeleceu uma centralização política, militar e econômica nas maiores potências europeias. Nesse contexto, se institui a chamada Paz Armada, um equilíbrio esperto que poderia se fragmentar ao menor conflito que pudesse justificar a luta direta entre essas duas alianças formadas. Bom, nós terminamos por aqui, esperamos que você tenha um ótimo dia e até a próxima!